Amém? Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Pode se sentar. Pode se sentar. Querido, havia um rei chamado Josafá. Esse rei estava em paz e tudo ia tranquilo. De repente esse rei, a Bíblia diz que foi atacado. Olha, querido, eu vou pedir para você, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que você respeite a palavra de Deus e não brinque de maneira nenhuma. Se tem uma coisa importante para mim nesta vida, chama-se a palavra de Deus. Você tem a liberdade de se levantar e ir embora. Com todo amor e com todo carinho, eu vou entender a sua decisão. Eu vou respeitá-la. Mas enquanto o Espírito Santo de Deus estiver sobre mim, falando, eu vou pedir para você, não brinque. Tenha você de 5 a 100 anos. Eu vou te pedir, em nome de Jesus, por favor, não brinque. Amém? Amém? Um rei, de uma hora para outra, um homem poderoso, foi atacado. Este homem não esperava que isso acontecesse. Ele estava tranquilo na sua casa, e a Bíblia diz, o verso de número 2, diz assim que vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, eis que já estão em Hazazon Tamar. Quer dizer, já chegou rápido, chegou de maneira inesperada, se levantou contra aquele rei um mal, algo que ele não esperava. Verso de número 3 diz assim: então Josafá temeu. Foi algo que trouxe medo ao coração daquele rei. Vá para o verso de número 12, por favor. Olha a declaração que ele faz no meio deste versículo. Ele diz assim: porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos. Amado irmão e amada irmã, esse texto fala de pessoas que estão passando por um momento de grande dificuldade. De repente não se sabe de onde a sua vida estava tudo certinha, ela vinha toda bem alinhada, ela vinha de maneira que você tinha planejado, que você tinha preparado, estava tudo certo. De repente parece que o mundo caiu, parece que as coisas, não sei porquê, elas se desajeitaram, se desajustaram, e tudo se levantou contra você. E aí eu falei: Deus, eu tenho um tema certinho para colocar nesta palavra. Eu falei: é o fundo do poço. E Deus falou assim: não é esse o tema. O tema que eu quero que você traga para essa mensagem é beco sem saída. Beco sem saída. Eu falei: Deus, mas por quê? Porque quando você falar isso, muitas pessoas saberão que sou eu quem estou falando. Eu não sei, amado, eu não sei, amada, como está a sua vida, mas o retrato que Deus me deu é exatamente esse: um beco sem saída. Foi assim que um dos maiores reis da Bíblia, Josafá, se encontrava neste capítulo de 2 Crônicas, capítulo 20, verso 1. E quantas pessoas que estão aqui hoje à noite estão exatamente desta maneira, acuados e acuadas financeiramente, não sabem o que fazer, entraram numa situação, de repente estava indo tudo bem, as dívidas chegaram e te alcançaram. Ministerialmente o teu ministério, ele era maravilhoso, era um ministério usado por Deus, era um ministério completamente cheio da graça de Deus. De repente o ministério parou, e eu vou dizer para você: você está sendo apertado, você está sendo moído. Sabe por quê? Por quê, pastor Walter? Porque você nasceu para isso. O seu interior está sendo esmagado, ministerialmente falando, porque você foi concebido, você foi constituído. Quando Deus olhou para o ventre da sua mãe, Ele disse assim: vai nascer, será homem, o nome dele será esse, e ele será levita.
Deus te constituiu de uma hora para outra. Filho, eu vou pedir para vocês, não conversem. De uma hora para outra, o seu ministério subiu e você está sendo apertado. Mas você está achando que são outras coisas? Não, não é não. É o chamado de Deus para a sua vida que está te apertando. Outras pessoas estão aqui no nosso meio, mais um passo, um pouquinho mais, uma pressãozinha mais, vão cair no pecado. Estão queimando, estão lutando, estão firmes, e estão fortes, e estão no Senhor, mas a pressão está tão grande que um pouquinho mais você vai cair. Um pouquinho mais você está sendo acuado, espremida. Este homem de nome Jeosafá, este rei, no capítulo 20, no verso de número 12, ele faz uma declaração: porque em nós não há força perante esta multidão. Deus olhou para você, irmão e irmã que está aqui, e sabe a estrutura que você tem. Deus sabe que você está precisando de uma direção, está precisando de uma orientação, porque não pode mais continuar como está. Sim ou não? Estou falando alguma besteira? Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus por isso. Algo aconteceu na vida desse homem. Eu nunca preguei assim. Não é o meu estilo de pregação. E eu não faria isso se o Espírito Santo de Deus não me mandasse. Este homem deu 8 passos para sair dessa situação. 8 passos para sair dessa situação. Você quer acompanhar esses passos comigo? Vamos lá? Você que está aí, Pastor Walter, sou eu mesmo que estou nesse beco. Pastor Walter, se você andar, meu marido não sabe. Pastor Walter, minha mulher não sabe, minha mãe não sabe, meu pai não sabe. Mas eu estou me sentindo exatamente assim, estou num beco. Eu estou sendo moído, eu estou sendo exprimido, eu estou sendo exprimida. Amado, eu venho aqui em cima como profeta, entregar uma palavra de Deus para você. Deus vai tirar você desta situação. Se Deus não te tirar, eu paro de subir no altar e paro de pregar. Mas o senhor está baseado em quê? Estou baseado em Isaías 55:11. Abra lá a sua Bíblia rapidinho. Vamos só um pouquinho isso aí fora da pregação. Diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, Deus falando, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Vou fazer um desafio com você. Algumas pessoas, quando eu comecei a pregar, o Espírito Santo de Deus me mostrava você falando: e quantas vezes eu já ouvi isso aí? Quantas vezes eu já ouvi essa pregação, essa conversa aí? Quero fazer um desafio com você. Abra o seu coração e você vai ver a glória de Deus, o que Deus vai fazer. Isaías capítulo 55, verso 11 está dizendo assim: olha aqui para mim. Está dizendo que se você hoje ouvir o que eu vou pregar para você, abrir o seu coração e dizer assim: essa palavra para mim, crer nela, a palavra vai sair da minha boca e ela vai começar a te circundar e ela vai começar a gerar os recursos necessários para você sair desse atoleiro onde você entrou. Ela vai te gerar ideias. Deus vai colocar ideias na sua cabeça, Deus vai colocar estratégias na sua cabeça, Deus vai trazer recursos de onde você nem imagina para você. Deus vai mudar a sua história, só crendo nesta palavra que eu vou pregar para você nessa noite. Amém? Amém? Deus diz assim: a minha palavra não voltará vazia. Posso ler para você os passos que Jeosafá deu? Posso? Primeiro passo que Jeosafá deu, e está aí para você que vai anotar, que quer sair desse beco, que quer sair desse atoleiro, que quer sair desse aperto. Você que está quase reprovando de ano. Ih, pastor, está quase, né? Se o professor não tiver misericórdia de você, você está no salvo. Você está vendo como Deus sabe fazer a coisa? Foi só falar que todo mundo começou a rir. Todo mundo. Você está pensando que isso não gera aflição? Não gera um aperto? Não gera dor?
não gera desespero, perder um ano inteiro de estudo. É que para mim, eu estou brincando, só sabe quem está vivendo a situação, a aflição e a dureza que é, não é, Micaela? Estou falando Micaela porque ela riu lá, com um sorriso largo. Amém? Primeiro passo, anote, querido, anote é o seguinte: dobre o seu joelho, vá na presença de Deus. Deus, se aquele pastor prega a verdade mesmo, eu estou trazendo essa palavra aqui, que ele falou, eu estou te apresentando ela. Primeiro, então o Josafá temeu, nós já lemos lá no versículo de número 13, e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregoou o jejum em todo o Judá. Querido, a primeira coisa que você precisa fazer com urgência e com emergência é buscar ao Senhor, teu Deus Todo-Poderoso. Pastor Walter, por que o senhor está falando isso? Eu estou te falando isso porque quando o aperto vem para tirar você da presença de Deus. Todas as vezes que você está meio morno, que você está meio morna, e que você volta para a igreja, o que acontece? Parece que o mundo cai na sua cabeça, não é? É ou não é? Sim ou não? Sim ou não? Você ficou 3 dias sem vir na igreja, 3 cultos. A sua vida começou a melhorar tanto, meu irmão. As coisas começaram a andar tão bem. De repente você chega na igreja, você falou, não senti saudade do Senhor, vou para a igreja. Não, segunda-feira, o diabo não quer que você busque a Deus. Então o primeiro conselho que eu dou para você nessa noite, do que Josafá fez: você está apertado, você está num beco estreito, a coisa está terrível demais, busque a Deus de todo o seu coração. E a Bíblia diz mais, que ele não só buscou, mas ele jejuou. Então busque a Deus em jejum. Amém? Segundo passo que este homem deu, está no versículo de número 4. Vai anotando aí. E Judá, o segundo passo está lá. E Judá se ajuntou para quê? Judá se ajuntou para quê? Para pedir socorro ao Senhor. Para pedir socorro. Querido, olhe bem para os meus olhos. Eu não sei como você está agora, mas do jeito que você estiver, grite dentro do seu coração: socorro, Senhor. Socorro. A Bíblia diz que a primeira coisa que ele fez foi buscar a Deus, mas foi buscar a Deus com um propósito específico, de rasgar o seu coração e dizer: Deus, eu não aguento mais, faça isso, meu irmão, faça isso, minha irmã. Diga para o Senhor, diga isso para o Senhor: socorro, Senhor, socorro. Mas pastor Walter, por que o senhor está falando isso? Por quê? Quer ver por quê? Porque Isaías, capítulo de número 31, diz que tem pessoas que têm outro costume. Diz assim: ai dos que descem ao Egito a buscar socorro, e se estribam em cavalos, e têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam ao Senhor. Então nessa noite Deus está dizendo para você: venha para mim, pare tudo que você está fazendo, pare tudo as suas tentativas, acabe com elas, e venha me pedir socorro. Josafá disse: Deus, eu preciso que o Senhor me socorra. Anote aí: vou para o Senhor. Deus, vou pedir socorro. Terceiro passo está no verso de número 6. Eu disse: ah, Senhor, Deus Todo-Poderoso, ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus dos céus, não és tu que domina sobre todos os reinos e nações, na tua mão não há força e potência, e não há quem te possa resistir. Sabe o que Josafá fez? Reconheceu a soberania e o poder absoluto de Deus. Josafá chegou na presença do Senhor e disse: o Senhor é o Deus dos céus e de toda a terra, e se há alguém que pode me livrar disso que eu estou passando, é o Senhor. Se há alguém que pode me tirar desse aperto, desse sufoco, é o Senhor. Josafá lembrou a Deus, o Deus que ele é. Josafá chegou e disse: só o Senhor é Deus. Primeiro passo: vai correndo para Deus,
pede socorro. Lembre Deus quem Ele é. Lembre, o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Que Ele pode ser o tamanho do problema que você estiver passando. Um dia, quando eu capotei o carro, e eu estava em casa, 186 metros de capotagem, perdi o carro, a casa estava toda destruída, meu filho pequeno para sustentar, e eu olhei para aquela situação e fiquei parado ali, e os pensamentos passavam assim na minha frente. A minha esposa chegou e falou: calma, tudo vai dar certo, Deus é Deus na nossa vida. Querido, isso só pode surgir de um lugar do Espírito Santo de Deus. Deus vai precisar tocar no seu espírito para você ter esse entendimento. Quarto passo. Diz assim: porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo, este lugar. Josafá chegou e lembrou a Deus da sua aliança. Amém? Josafá chegou e lembrou, falou: Deus, o Senhor não deu esta terra para nós por causa de Abraão. A mesma coisa você precisa fazer, querido. Você não tem uma aliança com Deus. Tudo bem, amados? Posso prosseguir? Posso? Você não tem uma aliança com Deus? Busca o Senhor. Peça socorro ao teu Deus. Reconheça que Ele é Deus. Lembre o Senhor a aliança que você tem com Ele. Deus é teu Pai. Meu irmão, minha irmã, o Senhor Deus não é um Deus qualquer, Ele é teu Pai. Quando você aceitou o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida, quando você levantou o seu braço, quando você desceu as águas do batismo ali, você firmou uma aliança. E mediante essa aliança você pode se aproximar de Deus. Você pode correr para o Senhor e dizer: Deus, eu preciso do teu socorro. Deus, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que pode me livrar, porque eu sou teu filho, porque eu me entreguei para o Senhor. Amém, amados? Amém? Eu vejo que algumas pessoas já estão sonolentas, algumas estão brincando e outras estão dando risada. Se vocês quiserem, eu encerro por aqui a palavra de Deus e está nessa porção da bênção para você. Encerro? Posso encerrar? Posso encerrar? Amém. Quinto passo. Diz assim, no verso de número 8. Quinto passo. E habitaram nela, e edificaram-te nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal te sobrevier, espada, juízo, peste ou fome. Josafá falando ao Senhor. Josafá ainda continuando na sua conversa com Deus. Josafá ainda continuando na sua oração. Ele diz assim: e habitaram nela, Senhor, nessa terra, e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Escute o que o Espírito Santo de Deus me mandou escrever. Josafá apresentou a Deus o símbolo da sua aliança, a sua fé. Mostrou ao Senhor que não havia outro objeto de adoração senão o próprio Senhor, o próprio Deus. Josafá chegou e falou: Deus, está aí, está aí a terra. Está aí o lugar que o Senhor nos deu. Ali nós levantamos uma igreja, um tabernáculo. Lá nós nos reunimos para te adorar. Aconteça o que acontecer, não há outro lugar, não há outro Deus no nosso meio, além do Senhor. Amém? Já começo a encerrar. Sexto passo. Verso 10 diz assim. Depois, para você que estiver anotando, eu vou passar para você o resumo dessa pregação, para que você possa seguir esses passos e sair dessa situação em que você se encontra. Amém? Amém? Sexto passo. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os da montanha de Seir, pelos quais não permitiste passar a Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram. Verso 11: eis que nos dão pago, vindo lançar-nos fora da nossa herança que nos fizeste herdar. O sexto passo é muito
importante. Josafá apresentou a demanda dele para o Senhor. Josafá chegou na presença do Senhor e disse: Deus, o meu problema é esse. Senhor, o meu problema é a dívida. Senhor, eu não sei mais como fazer para sair dessa dívida. Senhor, eu entrei num buraco tão grande que quanto mais eu me movo, mais a dívida cresce. Senhor, o meu problema é o meu relacionamento conjugal. Eu não sei mais como resolver. Eu não sei como sair desta situação. Ela está me apertando tanto, Senhor, eu não sei mais o que fazer com o meu ministério. Senhor, o meu ministério, eu sinto que é um ministério para a tua glória, mas eu não estou conseguindo, meu Pai, trabalhar o ministério como precisava. Eu não sei qual é a demanda que você precisa apresentar, mas eu estou dizendo pelo Espírito Santo de Deus para você hoje: tem que apresentar essa demanda para Deus hoje. Sabe por quê? Porque o trono da glória de Deus está aqui para resolver o seu problema. Josafá foi claro. Quando Josafá foi até Deus e ele pediu socorro, ele disse: Deus, o socorro que eu preciso é esse aqui. Olha, agora pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste passar a Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não se destruíram, eis que nos dão pago vindo para lançar-nos fora da tua herança que nos fizeste herdar. Hoje você vai precisar entrar na presença do Deus vivo e mostrar para Ele qual que é a demanda. Sabe por quê? Porque a demanda no meio da igreja está gerando morte espiritual. Escuta o que o pastor Walter está falando para você. A demanda está gerando morte espiritual no meio da igreja. Você tem um problema, que esse problema vem te acompanhando, né? Parece que era um problema neném, passou um problema adolescente, é um problema jovem, já está barbado. Em que o Senhor é glorificado nisso, meu irmão? Em que Jesus Cristo é glorificado nisso, minha irmã? No quê? Então eu vou dizer para você uma coisa: que se isso prosseguir, que se Jesus não operar, que se a glória de Deus não resolver o teu problema, vai chegar um momento que você vai dizer assim: que Deus é esse? É ou não é? Nossa, pastor, é corajoso falar isso, querido. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Se Deus não me transformar para minha esposa, vai chegar uma hora que ela vai dizer: Deus, estou orando tanto, o Senhor não muda esse homem. Eita, preciso de mudança. Vai chegar uma hora que eu vou dizer: Deus, estou orando tanto por essa mulher não muda. O que está acontecendo? Ela é uma bênção, hein? Eu não estou brincando com você hoje, não. Qual é a demanda, querido? Você está viciado em droga? Você está viciado em drogas? Você não ama mais teu marido? Teu marido não te ama mais? A tua casa de uma hora para outra virou de perna, cabeça, de ponta cabeça, de pernas para o ar. E você está ali com aquela oraçãozinha, água com açúcar, misericórdia, não, querido. Deus está dizendo que é noite de socorro. É coisa que você não consegue resolver, é coisa que com as tuas mãos você não vai resolver. Deus está dizendo: apresenta esta demanda. Você quer ver por quê? Você já vai entender. No sexto passo, Deus começou a responder. Olha o que Deus disse. A partir do verso 13 diz assim: e todo Judá estava em pé perante o Senhor. Quero dar um conselho para você. O seu problema é na sua família? É na sua família? Reúna toda a sua família. Reúna todo mundo. Reúna os seus filhos. Ah, mas meu filho tem 25 anos. Reúna. Ah, mas meu filho tem 1 ano. Reúna. Ah, mas meu filho tem... Reúna. Mulher, marido, filhos na presença de Deus, pedindo socorro, apresentando a demanda, apresentando a fé, dizendo: Deus, é só o Senhor que pode resolver. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor. Sexto passo, tocou o coração de Deus.
Primeira coisa, saiu correndo para o Senhor, pediu socorro, mostrou que Deus era Deus Todo-Poderoso, mostrou que ali era a herança, mostrou o sinal da fé, colocou a demanda na presença de Deus. Deus falou: opa, agora é minha vez de agir. Agora é a vez de Deus agir na sua vida. Escute, aquele que tem ouvidos para ouvir. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matatias, levita, cantor, tocador de instrumentos. Quantas e quantas vezes nós estamos falando para você: olhe como você está levando o seu ministério, olhe com que intensidade o Espírito do Senhor está podendo te usar. Olhe de que maneira você está deixando o Espírito do Senhor tocar em você. Um levita foi levantado no meio da congregação, verso de número 15 diz: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais. Não é possível que o Espírito Santo de Deus não tenha falado ao meu coração nessa noite. Não é possível que eu tenha me enganado tanto para trazer essa palavra para vocês aqui hoje. Não é possível que grande parte das pessoas que estão aqui não estejam precisando desta palavra. Não é possível. Eu creio que Deus está querendo fazer coisas extraordinárias aqui no nosso meio nessa noite. Olha o que ele diz, escute só. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Você sabe o que quer dizer isso para um homem que tem que pagar água, luz, telefone, fazer a compra, pagar a escola do filho, pagar não sei o que, pagar remédio, sabe o que é isso? Ou para uma mulher que não tem um marido, que tem que tocar toda a casa sozinha? Você sabe o que é isso? E eu estou dizendo é isso mesmo para você. Deus está querendo fazer algo que você não compreende. Querido, Deus está querendo agir nesta geração de uma maneira que esta geração ainda não conhece. Deus está querendo agir de uma maneira sobrenatural que nós ainda não conhecemos, mas o nosso intelecto e tudo que nós já ouvimos de Deus não alcançam esse nível de glória. Deus está dizendo para você: cumpra esses passos e pare no que eu vou fazer por você. Eu estava com aquele carro capotado, sem nenhum recurso financeiro, sem dinheiro para comprar alimento para casa. Eu não sei como. Deus falou assim para mim, passou uma propaganda na televisão. Marajó estava com uma, escute bem o que eu estou te falando, amado. Estava com uma campanha de carro zero. Deus falou assim para mim: eu vou te dar esse carro. Eu falei: brincadeira, eu vou do lado. Deus falou: eu vou te dar esse carro. É a minha esposa. Minha esposa está aí. Eu falei: mas como, meu Deus? Eu estou sem dinheiro para nada. Deus falou: eu vou te dar o carro. Eu falei: Senhor da glória, eu criei. Quando Deus falou, eu criei. Aquela palavra entrou, ela entrou dentro. Deus falou assim: eu vou pagar todas as parcelas. Eu falei: o que é isso? Eu estava num sofá, olhando para uma parede, a parede inteirinha rachada, assim. Quem conhece a minha casa de muitos anos atrás sabe. Eu vou te dar o carro e eu vou pagar todas as parcelas. Querido, Deus pagou todas as parcelas. Eu consegui o carro sem precisar pagar a entrada. Eu não sei como é que foi. Mas eu estou querendo falar para você hoje. Mistério de Deus vai acontecer na sua vida. Vai acontecer. Eu não sei de onde vai vir, eu não sei como é que vai ser gerado, mas vai acontecer. Eu vou dizer, se o seu ministério estiver morto, de uma hora para outra, Deus vai te dar um tapa, vai te colocar para cima, vai te usar.
de uma maneira extraordinária. Ele prossegue e diz assim: e quando começaram, vou voltar um pouquinho, e aconselhou-se o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa. Vou voltar um pouquinho mais, desculpa. Verso 14: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Verso 15 diz assim: não temais nem vos assusteis. Verso 16 diz assim: amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Verso 17, o Senhor diz assim: nesta batalha não tereis que pelejar, postai-vos, ficai parados e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor está convosco. Conselho: pare de fazer o que você está fazendo. Se você tinha alguma coisa já arquitetado para amanhã, se você já tinha procurado um conselheiro financeiro para fazer um empréstimo, se você já tinha tomado uma decisão de chegar lá e falar: vou assinar o meu divórcio, se você estava não faça. Se esta palavra caiu dentro do seu coração, e se você está entendendo que esta é uma palavra de Deus, não faça. Eu vou pedir a conta amanhã, porque essa grana vai entrar tanto, eu vou pagar tanto. Não faça. Por que, pastor Walter? Porque daí o nome do Senhor não vai ser glorificado. Foi você que fez. Foi você quem fez. E Deus está dizendo assim: eu não quero que você faça, eu quero fazer. Deus está dizendo: eu sou teu pai suficiente para suprir todas as suas necessidades. Só se você está ouvindo esta palavra, está em concordância com ela. Vou repetir: nessa batalha que você entrou, não tereis que pelejar, postai-vos, ficai parados e vede a salvação do Senhor para você. Ó Judá e Jerusalém, quer dizer, filhos e filhas de Deus, não tema, nem te assuste. Amanhã sai ao encontro dos teus adversários, porque o Senhor será com você. Amém? Amém? Eu estou encerrando. Ele recebeu essa palavra e deu o sétimo passo. Verso 18: então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todos Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor adorando. Sabe o que ele fez? Creu na palavra. Josafá creu na palavra que ele recebeu do profeta. Josafá creu. Oitavo e último passo: e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Josafá agiu com fé. O recado para você é simples. Se esta palavra está de acordo com a sua vida, você também está nesse beco sem saída. Viu os passos que ele teve? Deu os mesmos passos. Pastor Walter, mas que resultado que esse homem teve? Vou ler para você. E nós encerramos, do 21 até o 30 eu encerro a pregação. Escute, é extraordinário, é fora do comum, não é normal o que Deus fez na vida de Josafá. Diz assim: e aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Josafá pediu conselho àqueles que eram mais entendidos nas coisas de Deus, que estavam no meio do povo, e eles chegaram a uma conclusão: que na frente daqueles homens que iam armados deveriam ir os levitas, cantando e adorando a Deus.
E o verso 22 diz assim, que quando eles começaram a cantar, e quando eles começaram a dar louvores, o Senhor, escute, amado, escute isso. Deixa o Espírito Santo falar no seu coração, escute bem. E quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe. Você já imaginou isso? Quando eles começaram a cantar, o Deus dos céus colocou emboscadas contra os seus inimigos. O Senhor se levantou e agiu e atacou aqueles inimigos. Da mesma maneira, quando você ouvir essa palavra hoje, você pode apresentá-la diante de Deus, e o Espírito Santo descer naquela hora com um espírito de graça, e você começar a adorar, Deus vai começar a colocar emboscadas contra os teus inimigos, querido. Deus vai começar a minar suas dívidas. Deus vai começar a minar, a amarrar esse espírito que entrou no meio da sua família para destruir. Deus vai amarrar esse espírito que entrou no meio do seu ministério para te atrapalhar. Verso 22 ainda diz assim, e os das montanhas de Seir, verso 22, vou ler ele de novo inteiro. E quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajuntaram-se uns aos outros a destruir-se. Nisto chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. Nenhum dos inimigos do rei Josafá permaneceu vivo. Imagine aquele exército subindo contra Josafá, de repente começaram a atacar uns aos outros. É inexplicável o que Deus pode fazer pela minha e pela sua vida. Amém? Diz assim, verso 25: e vieram Josafá e o seu povo para saquear os seus despojos. Olha que coisa interessante, querido. Havia um exército que queria tomar tudo do rei Josafá. Esse exército foi dizimado, e o rei Josafá foi lá e tomou tudo daquele exército. Deus está falando nessa noite que é tempo de parar de você sofrer e ser saqueado. É tempo desta aflição pela qual você está passando terminar. É tempo de você começar a avançar e pegar tudo aquilo que é direito seu. É tempo de se inverter a situação. É tempo de você que está sem ministério retomar o seu ministério e ganhar as multidões para o Senhor Jesus. É tempo de você que está numa dívida calamitosa ter recursos financeiros sobrando no banco. Amém? Vou encerrar. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os seus despojos, e acharam entre eles riquezas e cadáveres em abundância, assim como objetos preciosos, e tornaram para si tanto que não podiam levar. O que Deus quer para fazer para você nessa noite é tão grande que o seu entendimento não consegue captar. E 3 dias saquearam o despojo, porque eram muito. E ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, pois ali louvaram ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar o vale de Beraca até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara contra os seus inimigos. E vieram a Jerusalém com saltério, com harpas, com trombetas para a casa do Senhor, direto para a casa de Deus. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso ao redor. Fala para mim, olhe para mim, quanto tempo faz que o seu coração não está quieto? Quanto tempo faz que você está numa tribulação, quem sabe que não consegue nem dormir? Parece que tudo ao seu redor vai explodir. A
Bíblia diz que o Senhor veio, trouxe quietude e houve paz. Amém? Tudo isso foi só uma palavra. Por quê, pastor Walter? Porque eu quero orar com você. Foi só uma palavra. Pastor Walter,